Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aproveitamos que estamos sobre os nossos pés. Abrimos o texto sagrado no livro de Jó, capítulo de número 2. Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo de número 2. Iremos fazer menção da palavra de Deus a partir do versinho de número 8. Glória a Deus. Jó capítulo 2, a partir do versinho de número 8, que nos diz assim: E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíte, e Zofar, o naamatita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos, e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra, e 7 dias, e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Amém. Os irmãos podem tomar assento e ficarem à vontade. Meus irmãos, glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de falar-vos a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é sempre de grande valia, né, meus irmãos? Pois nós somos alimentados, dirigidos pelo poder da palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Raquel, não é? Que no seu culto de intercessão nos fez o convite, não é? Glória a Deus, não é? E pela vida do nosso pastor Juscelino, e por essa igreja, irmãos, glória a Deus. Irmãos, quero dizer aos irmãos aí que nós congregamos na melhor igreja de Aparecida de Goiânia. Poderia ir um pouco mais além do Goiás, né? Porque eu confesso aos irmãos que esses dias aí eu não estive muito bem na Santa Ceia. Eu estive meio capenga, né? E eu recebi tanta mensagem dos irmãos assim, né, preocupados, né, perguntando. E isso aí mostra, irmãos, a unidade da igreja, o carinho da igreja, o amor da igreja, né, a união da igreja. Isso é muito importante, né, meus irmãos? Então eu louvo a Deus pela vida de cada um desses irmãos que o Senhor nos concedeu para servirmos a Ele juntos, tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. Nós vamos encerrar essa mensagem de hoje com um louvor, tá bom? Glória a Deus. Eu não vou tomar o tempo dos irmãos, vou ser bem resumido nas minhas palavras aqui. Glória a Deus. Eu quero falar ao coração dos irmãos, que os irmãos bem sabem, já devem ter passado por esse texto inúmeras vezes, que o Jó, glória a Deus, ele era um homem extremamente bem sucedido, né? Em Ur dos Caldeus, ele era o mais rico, mais poderoso, tinha muitos gados, muitas ovelhas, muitíssima gente ao seu trabalho, ao seu serviço, diz a palavra de Deus, não é? E sendo um homem influente, poderoso, rico, não é? Cercado de muitos bens, cercado de muita fartura, cercado de muita inteligência, né? E mesmo assim, ele entendia que Deus era soberano e que Deus sempre deveria estar
em sua vida no lugar mais alto, no lugar de honra. Ele honrava a Deus de todas as formas possíveis, a ponto de, como os irmãos bem sabem, em um desses dias aí os filhos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor, e por lá foi o adversário, né, Satanás. E o Senhor o questionou e perguntou: de onde você tem vindo? Ele disse: eu estava rodeando a terra, dando uma volta nela. Função de desocupado, né, meus irmãos? E o Senhor então questiona o adversário e puxa ali um fax da vida de Jó e apresenta para o adversário. E o Senhor diz: você tem observado o meu servo Jó? Íntegro, sincero, um homem temente, um homem que ele desvia-se do mal. O adversário falou: mas é claro que ele é temente, lógico, é óbvio. O homem é rico, lá em Ur dos Caldeus é o mais poderoso. O Senhor tem multiplicado o rebanho dele. Tem muita gente que trabalha para ele. Como não vai ser fiel com tantos benefícios que o Senhor tem dado para ele? O Senhor disse: não, o fiel, ele é fiel. O justo, ele é justo, ele vai, aleluia, se justificando cada dia. Tem nada a ver o que você está falando com o comportamento e a conduta de vida do meu servo Jó. E para provar que não tem nada a ver, pode ir e tocar no que ele tem. Irmãos, às vezes Deus ele precisa usar o nosso testemunho. Já pensou? Deus precisar de pegar o meu testemunho para, aleluia, contender com alguém ao meu respeito com relação à retidão, com relação à fidelidade, com relação à integridade, com relação à justiça, com relação a uma pessoa que tem vida com Deus, com a relação com que Deus olha e se agrada do meu testemunho, da minha forma de viver, da minha forma de ser. Eu tinha um pastor que me ganhou para Jesus no ano de 92. Ele sempre que ele pregava, meus irmãos, ele dizia assim: irmãos, o homem de Deus, ele não deixa rastro, aonde ele chega, ele trafega para lá e para cá, ele entra, ele sai, ele circula no ambiente, quando ele vai embora, ele não deixa rastro. Por quê? Porque o homem de Deus, ele é fiel, ele é íntegro, ele é temente, ele é reto diante de Deus, ele tem testemunho, tem vida no altar. Quando Deus precisa, Deus chama ele. Quando Deus, aleluia, quer usar, Deus sabe o endereço dele, porque ele tem, aleluia, retidão. Tem muitas pessoas, irmãos, que por onde passa, sai deixando rastro. Tem muitas pessoas que por onde passa o adversário vai interferindo na vida dele, vai interferindo na vida dela, vai interferindo no testemunho, vai interferindo na conduta, vai interferindo de várias formas a ponto de ficar cheio de rastro por onde ele passa, por onde ela passa. E não tem como, aleluia, se puxar um fax da vida dele, não tem como se puxar um fax da vida dela para poder, aleluia, combater com o adversário. Mas o adversário foi diante de Deus e ele disse: você tem observado o meu servo Jó? Eu tenho um relatório da vida dele aqui, homem íntegro, sincero, ele teme a mim, ele desvia do mal. Está vendo, irmãos, que coisa maravilhosa? Só que, aleluia, o adversário, ele atribuiu a fidelidade de Jó a Deus pelas coisas que o Senhor tinha concedido a ele. Que eu falo: você está enganado, desce lá. E, aleluia, toma o que ele tem, mexe com as coisas que ele tem, e vamos ver o resultado depois de que você tocar naquilo que ele tem. Você já percebeu, meus irmãos? Eu vou falar uma coisa para os irmãos de experiência vivida. Já teve época na minha vida de eu ser muito crente, porque estava em situações muito difíceis financeiramente falando, isso lá atrás, 25 anos para trás aí, e quando Deus ele me abençoou, comecei a virar as costas para Deus,
comecei a não querer mais servir a Deus, comecei a não querer mais congregar, não tinha experiência, não tinha bagagem. Então eu estou falando de experiência própria. E tem muita gente que hoje é assim, mas naquela época o Senhor, Ele me pegou, me deu um chacoalhão e me mostrou de onde Ele tinha me tirado, aleluia, me mostrou o poder da graça dEle, aleluia, e eu tive um despertamento. Você já percebeu que tem muita gente, meus irmãos, tem muito homem, tem muita mulher que é muito crente, é muito temente, enquanto ele está por cima, mas se as coisas, aleluia, complicar, ele perde o temor, ele perde a retidão e vai embora. E isso que o Senhor estava dizendo para o adversário, não, Jó, ele é fiel, porque, aleluia, ele é fiel. Então o adversário sai e começa a tocar. Primeiro toque do adversário com relação à vida de Jó foi na vida dos filhos de Jó. Eles estavam banqueteando na casa do seu primogênito e de repente veio uma tribulação lá, desabou tudo, aleluia, e só escapava o carteiro, só escapava o mensageiro, e morreu todo mundo que estava no ambiente, escapou o mensageiro, e ele dirigiu-se até Jó e disse: eu não sei o que aconteceu, mas os teus filhos estavam banqueteando na casa do primogênito lá, e deu uma tribulação lá, e os negócios desabou tudo lá, e morreu todo mundo, e eu escapei por pouco e vim aqui. A Bíblia diz assim, irmão, que esse ainda estava falando, quando chegou o segundo, disse: olha, desceu fogo do céu lá e sapecou todas as ovelhas, morreu todas as ovelhas, e foi uma tribulação danada lá. A Bíblia diz que estava esse ainda falando, veio outro carteiro e diz: olha, veio os caldeus lá e arrebatou os rebanhos, levou tudo embora, e foi uma tribulação danada. E a Bíblia diz que estava esse ainda falando, chegou outro e era uma desgraça em cima de outra desgraça. E sabe o que aconteceu? Por que Deus, Ele permitiu essa situação que eu poderia falar, aleluia, trágica, desgraçada, aleluia, na vida de Jó, desgraçada no sentido de não ter graça, de não gerar sorriso, não gerar alegria. Sabe por que aconteceu? Porque, aleluia, lá na frente, aleluia, no 42 de Jó, o Jó, ele dirige a Deus e fala assim: Senhor, eu quero confessar uma coisa, eu conhecia o Senhor, porque eu ouvia falar, eu replicava aquilo que me era contado, aquilo que eu ouvia falar, aleluia, escute bem, então muito bem. Aí o adversário toca em Jó, e quando Jó, ele percebe que ele estava quebrado, que ele já não tinha mais como arcar com o salário dos seus funcionários, ele não tinha mais rebanho, não tinha mais ovelhas, não tinha mais camelo, não tinha mais cabra, ele não tinha mais nem filho para abraçar. Ele olha para Deus e disse: olha, eu saí nu do ventre da minha mãe, e eu não vou voltar para aquele lugar. Bendito seja o nome do Senhor diante de tudo isso que tem me acontecido. Irmãos, é desse jeito. Mas os filhos de Deus, em outro dia depois daquele dia, eles foram se apresentar de novo diante de Deus. E quem chegou pelos cantos lá na reunião dos filhos de Deus? De novo, o adversário. E o Senhor está, não sei se é correto, falei que eu vou falar, mas a impressão que eu tenho é que o Senhor está orgulhoso de Jó, né? Está vendo lá o meu servo Manuel? Está vendo, ó? Eu estou orgulhoso dele, aleluia, ele venceu o embate. E Jó, que não conhecia Deus, de experiência, Jó que conhecia Deus de que ele ouvia falar, mesmo assim ele mantinha retidão com Deus, mesmo assim ele mantinha fidelidade com Deus, mesmo assim ele não cedia as propostas do mundo,
não cedia, aleluia, aquilo que o mundo lhe oferecia. E o adversário vai de novo, o Senhor fala, e aí? O que eu te falei? O fiel, ele é fiel. O fiel não se vende. O fiel não cede. O fiel não dá moral para qualquer situação que o mundo lhe propõe, lhe oferece. O fiel, ele é justo. Ele não tem folga, ele tem integridade. Eu não falei para você do meu servo. O adversário ousadamente intercepta a Deus de novo e fala, mas é lógico, o que o homem não daria pela tua saúde? Ele está pobre, mas está viçoso, está bonito. Eu estava ali olhando ali para caçar numa irmã aqui, não achei a irmã. Fui lá e percebi que o irmão que está viçoso está bonito demais. O Senhor disse, o adversário disse, claro, está com a saúde intacta. O Senhor disse, não, é mentira. Desce lá e toca na saúde dele e tu vai ver se ele é fiel ou não é fiel. Ei, querido irmão, querida irmã, deixa eu te perguntar uma coisa. Até onde vai o teu nível de fidelidade com Deus? Em que patamar você está na tua vida espiritual, no teu relacionamento com Deus? Dá para Deus puxar o seu fax e dizer, olha meu servo ali, pode ir lá. Vai lá e tu vai ver. Ou será que na primeira proposta você cedeu? Você entregou o teu tesouro, você vendeu a tua vinha, negociou a tua propriedade. Quando Acabe foi, aleluia, querer a vinha, Nabote disse, Deus me livre, isso é herança do meu pai. Deus me livre. Tem gente que negocia a herança de Deus muito fácil. E Deus está de olho nessas pessoas que não retêm fidelidade, que não retêm integridade. E o Senhor disse, pode descer, toca na saúde dele, mas não mate ele. O adversário desceu achando que estava com a faca e o queijo na mão. Desceu achando que agora era a vez dele. Agora ia tirar onda com o homem que era fiel. E aí entra em cena o texto que nós lemos. O adversário feriu a Jó, irmã Raquel, queridos obreiros da casa de Deus. A Bíblia diz assim que a desgraça foi tão grande que ele teve chaga da planta do pé até o alto da cabeça. Começou a estourar úlceras, tumores, feridas terríveis. Começou a minava aquelas feridas, e um negócio insuportável, quem sabe um fogo selvagem, quem sabe uma lepra, sei lá. Eu sei que Jó se começou a se consolar com um caco de telha, e chamando tudo quanto era totó para lhe dar uma lambida, para ver se aliviava o teu sofrimento. Não tinha sobrado nada para ele, irmãos. Não tinha sobrado esperança, não tinha sobrado perspectiva, mas tinha sobrado um coração reto que estava disposto a temer a Deus diante de qualquer possibilidade ou situação. Exceto uma mulher que ficou lá com ele, um vaso mais fraco. E ela olhava tudo aquilo. Jó ontem dormiu riquíssimo. Jó ontem, irmão Tiago, dormiu poderoso. Em Ur dos Caldeus, quando falava o nome de Jó, as pessoas atribuíam a ele moral, atribuíam a ele status. Mas agora, quando fala-se o nome de Jó, em Ur dos Caldeus, que estão falidos. Aquilo está um doente, aquilo está só esperando a morte vir buscar. Não sobrou ovelha, não sobrou rebanho, não sobrou filho, não sobrou empregado, não sobrou saúde, não sobrou amigo, não sobrou nada, é só a morte vir buscar. Mas o tratamento de Deus com o fiel é diferente. O
tratamento de Deus com aquele que não cede às propostas, irmão Júnior, é diferente. O tratamento de Deus com aquele que entende o poder do chamado, que entende o poder da glória de Deus, é diferente. Tem até um cântico, né, que fala: Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu os teus bens, teus filhos, teus amigos. O que você vai a candore? Simplesmente adorar, eu vou adorar. Jó estava esfregando isso na cara do adversário. Jó estava esfregando isso na cara da situação. Jó estava esfregando isso diante da adversidade. Ele estava dizendo: não faz mal não. Eu entendo a força daquele de quem eu tenho ouvido falar. Eu sei que ele é poderoso. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele vai se levantar. Ele vai mudar a minha história. Ele vai mudar meu cativeiro. Ele vai me dar um cântico. Ele vai me dar um riso. Eu não vou terminar a minha história desse jeito. E nós estamos falando de um homem que até então conhecia Deus de ouvir falar. Aleluia. A mulher do Jó olha para ele e falou: Jó, por que você não amaldiçoa o teu Deus e morre? Olha o seu estado. Você está pobre. Nós estamos desfilhados, nossos 10 filhos morreu, não deu nem para chorar em cima de cada um. Nós tivemos que chorar coletivamente, porque foi 10 caixão no mesmo dia, e você ainda vai querer ser fiel. Eu já disse: tu tá doida. Você está doida. Quando Deus nos entregou o bem, nós recebemos com alegria. Mas agora é o tempo de se coçar com telha. Agora é o tempo, aleluia, de deixar o totó me lamber. Agora é o tempo de sentar na cinza para ver se ameniza a dor. Isso é um tempo, isso é uma fase. Isso vai passar, mas eu não deixo de ser fiel. Eu não deixo de temer. Eu não deixo de adorar. Eu não deixo de buscar. Eu não deixo de servir. Meu Deus do céu. E eu poderia dizer, aleluia, se eu não soubesse que foram os filhos de Zofar que escreveu o Salmo 42, eu diria que tinha sido Jó, quando ele fala: porque está abatido a minha alma, espere em Deus, Deus trará solução para o que está acontecendo. Fique de pé, nós vamos louvar a Deus com a irmã Lígia, aleluia. Deus abençoe, o tempo não permite, reflita nessa palavra, não se venda, não se entregue, não negocie, porque o Senhor está contando com você. Deus abençoe essa igreja no nome de Jesus. Aleluia. Aquieta minha alma, faz
faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Louvado seja teu nome, Deus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Estamos aqui, Senhor, nessa noite. Vem socorrer-nos, ó Deus. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e